Gente, vamos falar sobre inversor então? Inversor é um equipamento muito importante no sistema solar fotovoltaico. Bom, os nossos módulos, que foi o que a gente viu nas últimas aulas, eles vão fornecer energia em corrente contínua, tá? E no nosso quadro de distribuição, na nossa casa, na rede, nós precisamos de energia em corrente alternada. Então o inversor ele tem essa função, tá? Então a energia ela vai passar pelos dispositivos de proteção e pelo inversor, e depois ela vai ser enviada tanto para as cargas quanto para a rede em corrente alternada. Então, o inversor ele vai converter essa energia de corrente contínua para corrente alternada, e ele tem outras funções muito importantes, que é operar sincronizado com a rede elétrica, né? A rede ela vai mostrar o padrão. A minha tensão está tanto, a minha frequência está tanto. Então, você tem que me fornecer uma energia nesse mesmo nível, tá? Nessa referência. Então, a rede serve como referência para o inversor atuar. E quando há alguma interrupção no fornecimento de energia elétrica na rede, o inversor se desconecta dela. Tá? Então esse recurso de anti-ilhamento, ele é obrigatório, porque ele evita acidentes e vai garantir a segurança das pessoas, dos técnicos de manutenção, de todos os equipamentos e instalações na falta de energia da rede elétrica. Então muita gente pergunta, o inversor continua funcionando quando a concessionária bloqueia a luz, quando tem algum problema na concessionária? Não, o inversor se desliga, ele para de funcionar também por questões de segurança, tá? Isso é obrigatório. Nós temos N tipo de inversores, tá, gente? Eu trouxe alguns aqui comuns no mercado, mas existem muitos tipos de inversores. Esses são os mais comuns, são os chamados inversores de strings. Então, são vários módulos em séries que são conectados nesses inversores, dependendo da quantidade de entradas que ele tem. Isso que eu quero atentar vocês, tá? Cuidado com o número de entradas e o número de MPPTs. O que é MPPTs? É um rastreamento de máxima potência que o inversor faz. Então, conforme as strings que são organizadas para fazer essa entrada nos módulos, elas têm que ser organizadas da forma que você dimensionar o teu sistema. Então, cada MPPT tem uma capacidade de 500 volts. Então, você tem que organizar as suas entradas de uma forma que fique com 500 volts no MPPT1 e 500 no MPPT2. Tá? Então, você tem que ler a ficha catalográfica do inversor e entender tudo que está falando ali nas informações e nunca confundir entrada com MPPT. Um MPPT pode ter várias entradas, tá? Então, sempre ficar atento nessa questão. E no mesmo MPPT, as entradas têm que ter o mesmo número de módulos. Isso é muito importante, tá? Pode acontecer problema se você não colocar o mesmo número de módulos. Você pode desperdiçar um módulo aí, tá? Ou mais. Nós temos inversores centrais também, que são os de maior porte. Esses inversores, eles têm uma desvantagem, tá? Que é quando tem que fazer manutenção em algum módulo, retirar algum equipamento, todo o sistema para até que o problema seja corrigido e depois volta a funcionar normalmente. Os microinversores são uma opção que nós temos aí, como eu já falei para vocês, quem me acompanha no Insta sabe, já falei sobre microinversor. É uma opção aí para sistemas menores. Eles são eficientes, eles fazem a mesma coisa que o inversor normal, o inversor maior. E eles podem ser utilizados aí para 1, para 2, até para 4 módulos, um microinversor, tá? Então, uma grande vantagem dele é que ele otimiza a potência de cada módulo. Então, se ele tem 2 módulos conectados, um está fornecendo 330 watts e outro está fornecendo 300, ele vai pegar toda essa potência. Se fosse de um inversor de string, ele ia minimizar, ele ia pegar na menor potência disponível e igualar todos os módulos. Esse não, esse pega a maior potência de cada e entrega essa energia. Outra vantagem do microinversor é que ele tem monitoramento individual por módulo, então eu consigo identificar em cada módulo quanto de energia ele está fornecendo.
Ele não trabalha na alta tensão porque ele já converte em corrente alternada ali na ligação mesmo logo após o módulo. Então ele já manda tudo em corrente alternada com tensão menor. E eles são todos ligados em paralelo, como vocês estão vendo aqui, né? Então essas são algumas vantagens desses equipamentos. O que é importante considerar quando a gente fala de microinversor, gente? Sempre respeitar essas premissas aqui que eu vou falar para vocês. Essas são algumas que vocês têm que observar, tá? Respeitar os limites de entrada do inversor, ou seja, verificar qual que é a tensão máxima de entrada, a corrente máxima de entrada, né? Selecionar o inversor com a tensão de saída igual à tensão da rede. Então, eu utilizo aqui 220, então a entrega do meu inversor tem que ser em 220 volts. Ou usar transformador, caso seja cabível. O número de fases da rede precisa ser igual ou superior ao número de fases do inversor. Então, eu posso instalar um inversor monofásico em uma rede trifásica. Eu só não posso instalar um inversor trifásico em uma rede monofásica e nem bifásica. Também observar grau de proteção contra água, poeira, sempre a partir de 55. E verificar também, cuidado com isso, não deixar o inversor exposto a muito sol, evitar o aquecimento dele, né? Então tudo isso vocês têm que cuidar, tá bom, gente? Essas foram algumas premissas importantes e eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho mais sobre inversor, hein?